Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. Quais serão os próximos passos depois do indiciamento de Jair Bolsonaro e de outras 11 pessoas no caso da venda das joias? O relatório final da Polícia Federal será enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator do caso. O relatório da PF também seguirá para análise da Procuradoria-Geral da República. A PGR é o órgão que vai decidir se o ex-presidente e os demais investigados serão denunciados ao Supremo. Na tramitação na PGR, o órgão pode, então, apresentar uma denúncia, arquivar o caso por falta de provas, justa causa ou ausência de crimes, ou então a PGR, o Procurador-Geral da República, pode também pedir novas diligências a respeito do caso. Alexandre Garcia, hoje conosco, direto do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Alexandre, muito boa noite. Vamos lembrar aqui que caso a Procuradoria-Geral da República, então, resolva apresentar essa denúncia contra Jair Bolsonaro e mais as 11 pessoas envolvidas, essa denúncia vai ser analisada pelo STF, que pode decidir aí se aceita ou também se arquiva o caso. E o Supremo também pode, Alexandre, mandar o caso para a primeira instância, porque tem aí uma discussão sobre o foro dessas pessoas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Augusto, Ana Paula. Olha, é um prazer muito grande estar com vocês nesta sexta-feira, como sempre, e para tratar de assuntos que, meu Deus do céu, né? É nesse novo Brasil que estão acontecendo essas coisas. Novo, velho Brasil, Brasil do jeitinho, o Brasil do uso da lei por caminhos que não tem nada a ver com a lei, com a ética, com aquilo que os estudantes de direito aprendem, né? Por exemplo, se falou logo ali atrás, eu lembro, que saíram containers e containers de presentes do Palácio Alvorada quando o Lula saiu do Palácio Alvorada. E, como se sabe, saiu, foi condenado, foi para a prisão e voltou e está no Palácio Alvorada, né? Está morando lá. Até sumiram móveis e os móveis não haviam sumido. E agora são presentes, supondo que o Estado brasileiro tenha pulso para usar relógio, tenha dedo para usar anel, tenha pescoço para usar colar, tenha orelhas femininas para usar brinco, ou masculinas. Mas, enfim, interessante que parece muito claro que são presentes pessoais, né, para o presidente da República, para a primeira-dama. No entanto, virou caso de polícia, porque é uma revelação clara, o Dr. Freud explica, de medo de Bolsonaro. Porque finalmente surgiu, né? Depois de muito tempo, talvez depois de Jânio Quadros, talvez, primeira vez que surge um líder, não, Collor foi um pouco, mas também não durou, um líder em que o Brasil deixou de ficar discutindo entre dois iguais, né? A gente discutia entre Coca-Cola e Pepsi-Cola, e era a mesma coisa. Aí surgiu um líder que levantou o Brasil dormido, que soprou essa brasa que virou chama. Mas essa chama tem que ser apagada porque é perigosa, porque acaba com as oligarquias, com o poder que é mantido durante todos esses anos da história brasileira, né, das pessoas que têm medo das coisas certas, as coisas legais, as coisas dentro da lei e dentro da Constituição. Parece que é isso. Parece que são esses reacionários contra uma nova liderança que levantou o povo e é preciso ser apagada essa liderança. Aí entra nesse vale tudo.
gente dá... Quando o Lula admitiu que levou para casa aí 11 containers com presentes. Vamos acompanhar. Sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde pôr? Você sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo, até trono da África. O que eu faço com isso? Bom, só para esclarecer, Piotr, esse vídeo, essa declaração é de março de 2016, mas começou a circular novamente aí nas redes sociais em razão agora do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e das 11 pessoas no caso das joias. Paula, março de 2016 era quando o Brasil ainda vivia sobre o entendimento que tinha dado o então presidente Fernando Collor, lá atrás, ainda na década de 90 do século passado, a essa questão dos presentes e todos os outros entendimentos, dizendo que se o presente é pessoal, é pessoal. Não é uma obra de arte, enfim, é uma coisa pessoal. E o Lula dizia isso com regozijo, assim, eu recebi mais porque eu fui melhor do que os outros. Boa noite, Paulo. Boa noite, Augusto. Alexandre Garcia, seja bem-vindo, um prazer tê-lo por aqui. Ana Paula, querida, todos vocês que nos acompanham. Esse caso chama atenção porque você não sabe, e eu acho que o Alexandre Garcia já fez menção, se vale o Brasil da lei ou se vale o Brasil da reinterpretação da lei de acordo com não só a capa do processo, é quem está sendo tratado em cada um daqueles processos. Porque a capa do processo pode sugerir que, vou tomar conta. Não, depende do momento. E quando você depende do momento para poder aplicar a lei, se a lei vale ou não vale naquele momento, você perde a previsibilidade jurídica. E aí a gente fica ao Deus dará. Mas não é um Deus dará. É o Alexandre entendendo, o Supremo entendendo, o Gilmar Mendes entendendo do jeito que... Não pode ser desta maneira. A gente denuncia isso com frequência aqui, acho que diariamente, porque nós não queremos absolutamente nada, nem nós, nem todos os brasileiros de bem desse país. Eu estou falando de bem porque são os que estão dispostos a lutar pela legalidade e a democracia de verdade. A democracia de verdade, não é essa narrativa que inventaram. Ninguém quer nada além da Constituição. Ninguém quer nada além do que está pacificado, do que já estava pacificado. Todos nós não queremos essas reinterpretações, para usar uma expressão do ministro Gilmar Mendes, casuísticas de agora. Por que o Lula disse tudo isso? Alguém prendeu o Lula por causa disso? Indiciou o Lula por causa disso? Não, porque esse era o entendimento. Por que mudou o entendimento agora? E tem mais que isso. Eu vi a lista de todos os indiciados pela Polícia Federal, nenhum deles tem foro por prerrogativa de função, ou seja, eles não têm o foro privilegiado, eles não podem ser julgados no Supremo. Por que isso está lá? O mínimo que se pode fazer nesse caso, o mínimo, o máximo seria simplesmente olhar para isso e falar, bom, isso não cabe, vai todo mundo, vai cuidar da vida e segue. Não, é jogar isso para a primeira instância. Porque um juiz de primeira instância, técnico, porque é um juiz, é um magistrado, com curso da magistratura, conhecedor do direito e temente à Constituição, porque ele só pode seguir a Constituição se tiver além da Constituição ou além das competências dele, ele vai dizer, não posso julgar esse caso, e vai passar, obviamente, a uma corte ou a um juiz que possa fazê-lo, vai dizer, olha, isso aqui não configura segundo a lei, eu vou arquivar o processo e acabou. Provavelmente o promotor público não ofereceria denúncia. Mas se o promotor esticar a corda, o juiz vai dizer, olha, nada disso cabe. É isso. Agora, nós vivemos o Brasil de qual lei? Veja o tamanho da afronta à democracia na pergunta que eu estou fazendo, e ela não é um absurdo. Ela só é o retrato da realidade. De qual lei nós estamos falando? Deveria ser previsível. Não é. Pois é, Ana, só para a gente esclarecer aqui, a gente já mostrou o passo a passo, né, do que pode acontecer, só para esclarecer que o indiciamento não torna Jair Bolsonaro nem réu, nem culpado no caso das joias, na verdade é o Ministério Público, é a Procuradoria-Geral da República que vai definir aí se aceita, se vai oferecer a denúncia ou não ao STF, e aí sim, eventualmente, se a Procuradoria então oferecer a denúncia, o Jair Bolsonaro e os 11 envolvidos, então aí se tornam réus e aí passa todo o processo pelo STF, que poderia também mandar o caso para a primeira instância, né? Mas aí dependeria do relator, ministro Alexandre de Moraes.
Tudo centralizado, e parece que é tudo centralizado de propósito, porque é uma perseguição em curso. E é o que o Piotr disse, né? O que está na lei? A gente tem que puxar a lei, né? Porque os entendimentos parece que eles vão de acordo, né, com o vento político, o vento militante. Mas se você pega a lei é muito clara, não tem, olha, temos que interpretar porque essa lei não está muito clara. A lei número 8.394, no primeiro capítulo, artigo 2º, diz o seguinte: os documentos que constituem o acervo presidencial privado são, na sua origem, de propriedade do presidente da República, inclusive para fins de herança, doação ou venda. Então, está muito claro, não tem como ficar mais claro que isso. Ontem, aqui à noite, exatamente essa lei que a gente colocou na tela agora, 8.394, e ali o artigo 2º. Ontem, aqui nos Estados Unidos, a Fox News noticiou esse indiciamento do presidente Bolsonaro, e a tarja, né, da Fox News era money laundering, ou seja, lavagem de dinheiro, o indiciamento da Polícia Federal, e os apresentadores e comentaristas, Paula, dando a notícia, eles estavam assim, falando, bom, parece que o Brasil anda copiando o que nós temos visto aqui nos Estados Unidos com essas perseguições, com essa politização do judiciário e mais, eles usaram um verbo que é difícil de traduzir para o português, que é weaponization, ou seja, usar o judiciário como uma arma contra os seus oponentes políticos. Então, a notícia já chegou aqui fora, mas o ceticismo em relação se isso é sério ou se é mais uma perseguição política, exatamente pelo mesmo motivo que Donald Trump saiu da presidência, saiu da Casa Branca, assim como o presidente Bolsonaro saiu do cargo de presidente, mas continua arrastando multidões por onde eles passam. Então, o questionamento ontem dos comentaristas era se isso seguiria tão óbvio, né, como uma perseguição política quanto está aqui nos Estados Unidos. A grande diferença é que aqui existe uma Suprema Corte de verdade, que olha a Constituição, fecha a Constituição, aplica as leis e sai de cena. Não gosta de holofotes, de microfones, de aparecer, de estar sempre presente na frente do público como se eles tivessem sido eleitos. No Brasil, a gente sabe como é. E hoje repercutiu, o senador Sérgio Moro publicou na rede social X, ele acabou comparando aí o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro às investigações de Lula na Operação Lava Jato. Vou trazer aqui a declaração na íntegra do senador Sérgio Moro, aspas. Lula não foi indiciado por peculato por se apropriar de presentes que recebeu na presidência. Mesmo durante a Lava Jato, tudo foi tratado como uma infração administrativa, dada a ambiguidade da lei. Os crimes foram outros. Há uma notável diferença de tratamento entre situações similares. Fecho aspas aqui para a declaração do Moro. Mas o Bolsonaro foi acusado de assediar uma baleia. Imagina, tudo que o Bolsonaro faz é criminoso. É criminoso, vamos lá. A Ana estava lembrando o negócio dos containers, né? Sim. Imagina o que não tem lá. Agora o Lula recebia a cozinha do apartamento ali no Guarujá, né, do triplex do Guarujá. A Marisa Letícia pediu um tipo de cozinha, ele ganhava muito mais que qualquer joia, além de joias, que não se discutia isso aí. Agora, o Lula, ele já começa. A única coisa aproveitável do que o Lula fala é que ele mostra a imensa ignorância e a imprensa e a leniência da imprensa no trato com o presidente. Você vê de novo aqui, ele falou outro dia que a República foi proclamada, errou o ano, tá, pelo Floriano Peixoto. Agora falou, ninguém
foi tão... Desde Floriano Peixoto, ele realmente suprimiu a figura do Deodoro da Fonseca. Qual é o Brasil de hoje, onde se culpam uma pessoa por ter oportunado uma baleia? Essa foi uma das ações movidas contra Bolsonaro. Oportunação de uma baleia. Chega a ser engraçado, né? Agora, joias, né? Lula tem um relógio caríssimo que permitiram que ele ficasse com o relógio, né? Ou passaram panos quentes para, né, colocar o Lula como inocente. E agora estão culpando o Bolsonaro por conta dessas joias. A matéria está aqui, pessoal. PF indicia Bolsonaro por venda de joias recebidas na presidência. A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, além de outras 10 pessoas no inquérito sobre o desvio de joias do acervo presidencial. Os crimes imputados a Bolsonaro e Cid incluem peculato, associação criminosa e apropriação de bens públicos. O relatório final contendo as conclusões e detalhes dos possíveis indiciamentos foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do caso. Moraes encaminhará o caso à Procuradoria-Geral da República, PGR, liderada por Paulo Gonet, para que o órgão decida se apresentará denúncia ou pedirá o arquivamento do processo. Durante a investigação da PF, a defesa de Bolsonaro afirmou que ele agiu conforme a lei, declarando oficialmente os bens de caráter pessoal recebido em viagens. A Polícia Federal alertou o Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre fraudes em pedidos de refúgio no aeroporto de Guarulhos. Em ofício, a corporação relata que pessoas de diversas nacionalidades estão utilizando o Brasil como rota de imigração ilegal, fazendo pedidos de refúgio ao chegar no país. É uma outra matéria que mostra aí, né, que tenta dar aí um nome para o que prenderam, né, estão querendo indiciar o Bolsonaro agora. É isso aí, pessoal, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço.